E aí, meus amendoins, vocês estão bonzinhos? Esse daqui é o primeiro episódio do meu canal. Eu tô criando esse canal pra compartilhar com vocês um pouco da minha história e dividir com vocês o meu dia a dia. Eu chamo Amanda, eu tenho 30 anos e eu vou contar algumas coisas pra vocês significativas da minha vida que me trouxeram até aqui nesse primeiro episódio. Ai, Amanda, sua vida é interessante pra que alguém queira saber dela? Olha, devo dizer que os meus amigos falam todo ano que eu deveria entrar no Big Brother Brasil porque, além de eu ser muito engraçada, a minha vida daria um filme. Mas eu ainda não entrei no Big Brother Brasil, vocês vão ser o meu termômetro pra saber se eles têm razão ou eles só me amam. Bom, vou começar por 2009. Em 2009, eu, Amanda, com os meus 14 para 15 anos, me descobri enquanto lésbica. Foi algo novo, difícil e assustador pra mim, porque eu cresci na igreja evangélica. Então, me entender enquanto lésbica, me descobrir, sair do armário, lidar com aquela realidade foi um pouco difícil pra mim. Dali em diante, eu passei 15 anos me relacionando só com mulheres. Tive vários relacionamentos dentro desse período. Conheci pessoas incríveis, pessoas nem tão incríveis assim. Eu noivei 5 vezes, eu casei 2 vezes. Uma no papel passado bonitinho, vestido de noiva, buquê. Tenho até o nome, até hoje. Mas assim, infelizmente não deu certo, né? Meu último casamento acabou em novembro de 2022. Coincidiu com a época em que eu fiz uma cirurgia de redução de mama, em maio de 2022, né? E aí eu fui me programando, criei um brechó para me ajudar a pagar essa redução de mama, fiz rifa, sabe? Andava com plaquinha do brechó na rua, vendi minhas roupas e eu consegui pagar essa cirurgia. A cirurgia estava agendada para 8 de novembro de 2022 e ao longo desse período, né, de quando eu fechei a cirurgia até realizá-la, eu sempre falei para a pessoa que estava do meu lado, olha, eu tenho muito medo de fazer essa cirurgia, eu tô assustada, esteja ao meu lado. E infelizmente, 2 dias depois que eu fiz a cirurgia, a pessoa terminou comigo. E aí eu passei por todo esse período com o apoio da minha melhor amiga, que hoje mora comigo, que é a Juliana, uma argentina maravilhosa, e de todos os meus outros amigos, da minha família, que me ajudaram bastante nesse período. Esse meu último casamento, ele foi um Nissan, instantâneo, sabe? A gente se conheceu em maio, casou dia 31 de julho e separou em abril de 2022. E continuamos como namoradas até novembro. Aconteceu muita coisa, foi muito intenso. Era uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente não deu muito certo. Passado esse período que eu me separei, em novembro de 2022, eu criei um certo bloqueio. Eu não conseguia mais me relacionar com mulheres. Eu tentei, conheci mulheres incríveis, mas eu não conseguia de forma nenhuma ali me conectar, me entregar, sabe? Não conseguia mais. É como se eu tivesse criado um ranço mesmo, sabe? Aquele rancinho. Então, criei um ranço, não conseguia. E aí, até que um dia eu fui para um samba com uns amigos, tava lá só no sambinha, na Santa Cecília, e então eu fiquei presa no banheiro. Nisso que eu fiquei presa no banheiro, um rapaz me salvou. Ele empurrou a porta e me salvou. E aí, nisso, ele me pediu um beijo. Eu já tava o quê? Meio tantã das ideias, já tinha tomado umas cervejinhas. Beijei o rapaz. Passou, né? A gente falou um pouquinho, tal, ele foi embora. Ele tentou dar uma casadinha no samba, eu dei uma fugida. E nisso chegou um amigo de um amigo meu, vulgo Patrick, nosso videomaker, apelido Cura Gay. Conheci o Patrick, nós acabamos casando no rolê de fato, a gente ficou nesse dia, e aí nesse dia parecia que a gente era um casal de longa data. Ficamos, aí desse período a gente ficou um tempo, e aí o Patrick mostrou uma coisa pra mim que eu não sabia. Durante todos esses anos me relacionando só com mulheres, eu não sabia que os homens tinham melhorado, que tinham caras bacanas. Claro, tem homens problemáticos, tem homens que não valem a pena, mas tem uma salvação, tem uma rapinha do tacho que dá pra aproveitar. Você espreme, sai um negocinho. E aí, conheci o Patrick, ele é um cara tão maravilhoso que ele me fez
me abrir para a possibilidade de conhecer outros caras que poderiam ser tão maravilhosos quanto ele. E aí, a partir daí, eu entrei pro Tinder. Comecei a conhecer rapazes nessa época solteira, acabado de me separar. Fervi, rodei. Minhas amigas falavam que eu era Wakanda Forever. Eu posso falar isso? Eu acho que eu posso falar isso. Enfim, vários apelidos sugestivos, assim, pra essa minha fase. Até que em abril eu conheci o Pedro, que é o meu atual namorado. Eu conheci o Pedro em abril no Bumble. Papo vai, papo vem, né? Mandei um bom dia pra ele, 8 horas da manhã, no Bumble. E aí ele me devolve com uma fofoca do Splash, que falava: MC Gui trai a namorada no motel. E aí ele me mandou aquela matéria, a gente começou a conversar, a gente começou a bater o maior papo. Conversa vai, conversa vem. No dia 21 de abril, eu fui comemorar o aniversário da minha melhor amiga. E aí, nesse dia, eu contei pra ela do Pedro. E aí, eu lembro até hoje que nesse dia eu falei pra ela: eu vou namorar esse cara. Dito e feito, estamos aí há quase 11 meses juntos. Mas nem tudo são flores, né? Eu conheci o Pedro em abril. Em maio, eu já tinha sido diagnosticada com endometriose. E aí eu comecei a sentir muitas dores, né? Eu comecei a ter uma menstruação muito desregulada. Eu menstruava a cada 15 dias, eu menstruava 30 dias direto. E aí conversei com a médica e ela sugeriu: olha, se os remédios que você tem tomado não estão dando certo, vamos colocar o DIU. A gente coloca o DIU Mirena, ele vai parar a sua menstruação e isso vai te ajudar com a endometriose, porque não vai agravar, porque não vai ter ali a menstruação para atrapalhar para incentivar o desenvolvimento da endometriose. Eu coloquei o DIU em julho de 2023 e a partir daí começou um grande pesadelo na minha vida. Porque eu coloquei o DIU e eu passei a ter uma hemorragia. Do dia que eu coloquei o DIU até o dia que eu tirei, quase um pouco mais de 4 meses, eu sangrava todos os dias, eu sentia cólicas, eu sentia muita dor, eu não tinha qualidade de vida, eu não conseguia ter relação. Eu comecei a viver um pesadelo. Indo ao médico, explicando pra ele como eu tava me sentindo, o que estava acontecendo. Os médicos do plano de saúde viravam pra mim e falavam: olha, você precisa ter paciência, é assim mesmo, faz repouso. Como se a gente que precisa trabalhar, precisa viver, cuida de casa, tem uma vida ativa, pudesse simplesmente falar assim: olha, chefe, vou fazer repouso porque assim, meu útero não tá cooperando. Não dá, né, gente? Então, assim, foi um período muito difícil. Eu fui várias vezes pro pronto-socorro, tive que fazer vários exames de sangue para saber se eu já estava ou não com anemia por causa da grande perda de sangue. As próprias médicas da emergência que me atendiam falavam: fala com o seu médico, tenta operar, não é normal esse sangramento, pede para fazer uma ressonância. E aí uma das idas do médico eu falei: olha, uma médica do plano me sugeriu fazer a ressonância, e ele virou para mim e falou assim: olha, eu não entendo se é necessário, eu não vou pedir uma ressonância, eu acho que você precisa ter paciência e se você achar que deve, troca de médico. E aí eu troquei de médico, de fato, eu comecei a passar com um especialista em endometriose, o Dr. Vinícius. Inclusive, se alguma de vocês precisarem de um especialista em endometriose, eu indico o Dr. Vinícius, me mandem mensagem, ele é maravilhoso. O Dr. Vinícius começou a me acompanhar em setembro, a gente fez medicamento, fez tratamento, para ver se a gente conseguia salvar esse DIU, para ver se o problema não era o DIU, era outra questão. E aí, nesse interim, mesmo com medicamento, mesmo tomando Transamin, vários remédios para parar o sangramento, não parava. Aí eu falei: olha, não quero tentar mais, eu de fato quero tirar o DIU. Fui no consultório do Dr. Vinícius, falei: olha, Dr. Vinícius, eu decidi, eu vou tirar o DIU. Beleza, fomos tirar o DIU. O que aconteceu? O DIU sumiu. A cordinha do DIU sumiu. O DIU simplesmente desapareceu. Fiquei mal, sabe? E a gente não sabia se o DIU tava dentro do útero, o que tinha acontecido, se o DIU tinha perdido o DIU. A gente não sabia o que estava acontecendo ali. Aí então eu fui fazer um exame para saber onde estava esse DIU, a gente achou o DIU e aí começou outra briga. Eu consegui a liberação do convênio para fazer a esteroscopia. A esteroscopia é como se fosse uma endoscopia da Xó. Vai uma câmerazinha lá, acha o DIU dentro do útero, passa uma pinça, puxa aquele DIU
e pronto. Só que não tinha vaga. A gente tava, acho que em outubro, só tinha vaga para quase dezembro, final de novembro, sabe? E aí eu entrei com um processo para pedir liminar, para conseguir fazer essa esteroscopia. Foi um rebuceteio, manda mensagem pro plano, vai pra ouvidoria, faz Procon, até que eu consegui. Dia 29 de outubro eu fiz a esteroscopia e tirei o DIU. Fiz a esteroscopia, tirei o DIU e assim, cara, tirou com a mão. Tirei o DIU, parei de sangrar, parei de sentir dor todo dia, assim, foi vida nova. No dia 2 de novembro, feriado de finados, eu fui fazer a ressonância. Porque o Dr. Vinícius me deu um encaminhamento, eu consegui a data para o dia 2 de novembro, fiz a ressonância. Beleza. Vou lá, fiz a ressonância, era 8 horas da noite no feriado, fui lá fazer a ressonância. Faz a ressonância, fica pronto o laudo, depois de 15 dias pego esse laudo e descubro o quê? Não só tinha endometriose, mas eu tinha adenomiose. Que porra é essa, Amanda? Exatamente, que porra é essa? Nem eu sabia o que era adenomiose. Até ler no meu laudo da ressonância, eu nem sabia que isso existia. E aí eu fui pesquisar sobre, descobri que a adenomiose é uma irmã da endometriose. Na adenomiose, o tecido endométrio cresce dentro do útero, né? A endometriose é o crescimento do endométrio fora do útero. Então pode ser no intestino, ali na parede do útero, por fora. E a adenomiose é dentro do útero. Fui pro meu médico para entender melhor, né, quais eram as minhas possibilidades, o que eu poderia fazer para tratar tudo isso. E aí ele me explica que o que ele tinha para me recomendar seria a cirurgia para retirada dos focos de endometriose e que em relação à adenomiose não existiria uma cura. A única forma que você consegue combater a adenomiose ou é na menopausa ou com retirada do útero. Ele diz que fazer a cirurgia para tirar os focos de adenomiose de dentro do útero é muito arriscada. E aí ele me explicou, o grande problema não foi o DIU em si, né? O DIU seria um ótimo remédio para você em outro momento, né? Depois que você tivesse feito a cirurgia, depois que você já tivesse iniciado um tratamento para desinflamar o seu útero. Então o grande problema foi ter colocado o DIU no momento errado. Talvez se eu tivesse feito a ressonância primeiro para saber fechar melhor esse diagnóstico e entender de fato o que eu tinha, o DIU seria mais apropriado em outro momento, não naquele em que foi recomendado, entendeu? E aí faço várias perguntas, né? A primeira pergunta que eu disse para ele foi: eu posso engravidar? Eu posso ser mãe? E foi muito difícil para mim, porque ele falou: não é que você não possa, é como se você estivesse momentaneamente estéril. Porque é muito difícil engravidar com adenomiose. E caso você engravide, corre a chance de o útero não conseguir segurar o bebê. Porque o bebê, ele se prende no endométrio para começar a crescer. E aí pode ser que o seu útero não comporte, né? No meio de tudo aquilo, toda aquela informação, ele me mostrou imagens de um útero com adenomiose. Como que é um útero com adenomiose. E assim, parecia... Sabe aquela cena do Stranger Things, que tem aquelas paredes cheias de coisa, de gosma vermelha? Assim, assustador. E eu saí de lá tão transtornada, sabe? E o Pedro é uma pessoa maravilhosa, porque ele esteve comigo em todas as consultas. Todas as consultas, desde que eu coloquei o DIU, desde que o DIU começou a dar errado, desde que a gente resolveu ir para um especialista particular, em todas as consultas, em todos os momentos ele estava comigo. E quando a gente saiu dessa última consulta com o Dr. Vinícius, eu chorei muito, eu não conseguia falar, porque eu ainda tinha... o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre tive esse sonho de ser mãe, de engravidar, de construir uma família. Mesmo quando eu tinha relacionamentos lésbicos, eu noivei 5 vezes porque eu sempre quis casar. Sempre foi tentativas de casar, de construir família, de ter filhos. Eu pensava em fazer inseminação artificial, de parir uma criança. Eu sempre quis ver aquele catarrentinho correndo pela casa.
Isso tinha adormecido um pouco com o fim do meu último casamento, mas ainda era um desejo meu. Por mais que assim, foi algo que mexeu muito comigo, porque quando eu casei, e eu casei no papel, casei bonitinho, na igreja e tal. Na igreja não, desculpa, no cartório. Quando eu casei bonitinho, eu achei que ali eu ia constituir uma família. E foi muito frustrante falhar nisso. Então, depois que essa relação acabou, eu meio que parei de pensar em casar de novo, em ter filho, em morar junto. Isso não passava na minha cabeça. Mas o diagnóstico do Dr. Vinícius, da adenomiose, mexeu comigo porque, assim, eu não tinha escolha. O que mais me pegou foi eu não ter a escolha de falar, eu quero engravidar ou não, eu vou ou não engravidar, sabe? Aí ele me explicou, ele falou que, olha, se você quiser engravidar, a gente vai ter que fazer um tratamento, te induzir uma menopausa para aí sim seguir com a tentativa de engravidar, para que seja uma forma segura. Daí ele me passou medicamento, né, que seria o Gestinol 28, que é um anticoncepcional, para eu tomar de forma contínua, para que eu não menstrue até que a gente faça a cirurgia, que a gente fizesse a cirurgia. Isso foi em novembro, final de novembro, começo de dezembro já. Aí eu comecei a me programar, né? Porque a cirurgia é cara, custa R$15 mil. A cirurgia do endométrio, da retirada dos focos de endometriose. E assim, é um procedimento caro, e aí era um procedimento que o plano não iria cobrir, porque eu assinei, como já era uma doença prévia, eu fiz uma transferência de plano de pessoa física para pessoa jurídica, eu assinei um termo de que teria uma carência de quase 5 anos para que eu pudesse fazer algum procedimento de alto custo relacionado à endometriose. E aí eu comecei a pensar o que fazer, o que eu vou fazer agora, né? Nesse período de julho até novembro, que foi de quando eu coloquei o DIU até eu tirar o DIU, eu engordei 10 quilos. Eu pesava 61, porque eu fiz uma dieta para tirar as tetas. E aí, quando eu tirei o DIU, eu tava pesando 73. Eu engordei mais de 10 quilos. E não era de comer. Isso me deixava muito fodida, porque eu não comi mais de 10 quilos, sabe? Eu inchei, eu tomei remédio, tinha dias que eu tomava 14 comprimidos, incluindo o remédio para parar o sangramento, o remédio para dor. Foi um processo muito difícil. E aí, nesse meio tempo, eu criei o meu brechó, que era uma forma de ressignificar todo aquele momento que eu tava passando. Porque eu comprei um guarda-roupa novo quando eu tirei os peitos. E então tudo que eu tinha era muito novo, sabe? Eram coisas que eu escolhi com muito carinho. E aí me doía que não servisse mais, sabe? Então eu tentei ressignificar aquilo, pensando que aquelas peças poderiam fazer história com outras pessoas. Poderia fazer parte de momentos felizes para outras pessoas. Então eu criei um brechó. O meu brechó chama O Que Manda, Manda. Então, nesse período, o brechó foi algo que me ajudou muito em sair daquele momento tão conturbado que eu estava passando. Porque eu comecei a tirar foto pro brechó, produzir conteúdo, fazer as entregas, estudar sobre como vender melhor no brechó. Então isso me ajudou, de certa forma, como um refúgio, sabe? Para passar aquele momento difícil de uma forma melhor. Eu sigo com brechó ainda, né? E aí, o meu final de ano foi isso. Foi pensando como eu faria para pagar a cirurgia e seguindo com brechó, que seria uma forma de fazer entrar dinheiro para a cirurgia. Passou, né? Eu fiz aniversário em dezembro, começou o ano novo, muita coisa aconteceu. Nesse tempo eu acabei não indo atrás mais da questão da cirurgia, né? Até que eu voltei a sentir muita cólica. Eu não menstruava, mas eu sentia muita cólica. Falei, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada em relação à minha endometriose, em relação à minha adenomiose. Eu preciso fazer uma ressonância, eu preciso voltar no médico. Isso foi agora em fevereiro, né, que a cólica começou bem forte
bem depois, assim, do carnaval. Pulei carnaval, saí de borboleta, de cometa, a gente bebeu. Nossa, bebeu pra um caralho. E aí, nesse tempo, passou o carnaval, eu comecei a sentir dor. Ainda bem que foi depois que passou o carnaval, porque pelo menos eu consegui aproveitar. Comecei a sentir muita cólica, comecei a me sentir muito mal, e aí eu falei, bom, vou marcar uma consulta pra saber o que tá acontecendo. Eu teria consulta, deixa eu ver aqui a data pra falar com vocês certinho. Eu teria consulta com o ginecologista no dia 26 de fevereiro, uma segunda-feira. Quando é no dia 23 de fevereiro, na sexta, eu acordei, fui trabalhar, e aí eu pensei, o que eu vou almoçar hoje? Vou almoçar um frango com purê. Aí a Renata, que trabalha comigo, ela fala, ai, tem promoção no iFood. Aí comecei a olhar junto com a Roberta, que também trabalha comigo, e a gente falou, vamos pedir um yakisoba também. A gente ia almoçar frango com purê e yakisoba. Então vamos pegar um sushi também, né? Vamos no Pão de Açúcar pegar uns sushis também, uns negocinhos, um temaki, né? Aí beleza. Então eu almocei a primeira vez frango com purê, a segunda vez eu almocei yakisoba e a terceira vez foi os sashimizinhos. Beleza. Dá 3 horas da tarde eu falo, gente, eu queria comer um hambúrguer do Mac. Eu trabalho na Avenida Angélica, de frente pro McDonald's. E aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Eu atravessei a rua e ao invés de ir no McDonald's comprar o hambúrguer que eu tava com vontade, eu fui na farmácia e comprei um teste de gravidez. Comprei o teste, fui no banheiro da sala de reunião sem falar pra ninguém, fiz o teste. Fiz o teste lá, crente que nada aconteceria. Fiz o teste, botei lá, tinha que esperar 3 minutos. E aí, nesse meio tempo, de boa, ali, vendo o Instagramzinho, passando uns rios. E aí o teste. Olho pro teste, positivo. Positivo, senhoras e senhores. Eu pensei, que porra é essa? Aí eu gritei, Renata, a gente tem um problema. Vem a Renata. Eu mostrei pra ela, que é isso? Teste de Covid? Eu falei, não, Renata, é um teste de gravidez. Aí vem a Roberta. Eita, amiga, será? Eu falei, gente, isso pode... Será? Eu acho que tá errado. Não pode ser, né? Eu não posso engravidar. Eu tô tomando remédio também. Tem como, a conta não fecha. Aí, a Roberta, linda, maravilhosa, atravessou, foi na farmácia e pegou aquele teste de gravidez compridinho, aquele chique, sabe, das blogueiras, que mostra a semana. Ela comprou um daquele pra mim. Ela trouxe um biscoitinho, porque senão vomita. Grávida vomita muito, gente. Quer uma aguinha? Eu falo demais, vocês não querem dar um Shine Gold? Vou tomar uma água. Então, a Roberta atravessou a rua pra comprar pra mim um outro teste de gravidez. Enquanto ela ia comprar, eu liguei pra Juliana. Falei, amiga, você tá sentada? Tá em casa? Tô. Aí eu mostrei pra ela. E aí ela, é um teste de gravidez? Eu falei, deu positivo. Ela, amiga! Ficou assim, tipo, sem acreditar. Minha amiga, como? Como que isso aconteceu? Não sei. Aí a Roberta chegou, eu falei assim, a Roberta tá chegando, assim que ela chegar com um teste, eu vou fazer e eu te conto. Beleza. A Roberta chegou com aqueles testes de blogueira, sabe? Aqueles que aparece que você tá grávida, semana, sabe? Chegou com aquele teste, fiz o teste, deu positivo. Grávida, 3 mais. Então, teoricamente, mais de 3 semanas, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, mandei, como que eu vou contar isso pro Pedro? Eu falei pra Juliana, falei, amiga, vamos sair, eu vou sair do trabalho, vamos comigo na farmácia fazer o teste de sangue. Beleza, Roberta atravessou a rua, buscou um hambúrguer pra mim. Olha como eu tenho bons amigos, sabe? Ela atravessou a rua, buscou um hambúrguer com batata frita, refrigerante, 8 nuggets e uma tortinha. Comi tudo pra dar uma acalmada, saí do escritório, fui encontrar a Juliana. Encontrei a Juliana, isso o Pedro mandando mensagem, eu falando pra ele, tô indo na farmácia com a Juliana, já te encontro, porque ele tava indo me encontrar. Saí do escritório, fomos na farmácia, fiz o teste. O teste deu, assim, um nível muito alto. E aí, o farmacêutico falou, olha, se tá desse jeito, se na caneta deu mais de 3 semanas, você já deve estar com 5, 6 semanas, por aí. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui, comprei uma pelúcia, amarrei a canetinha de blogueira no bracinho da pelúcia, e aí quando eu encontrei com o Pedro, a gente subiu, e aí eu chamei ele no meu quarto e entreguei pra ele. Aí ele vira pra mim e fala, por que eu tô ganhando um termômetro? Eu falei, não é um termômetro,
Pedro, olha direito. Aí ele olhou e viu que era um teste de gravidez. Aí ele, é sério isso? Eu falei, é sério isso? Não, é brincadeira. Eu falei, não, não é. Não é brincadeira. E aí ele ficou assustado, emocionado, chorou, falou que ia me apoiar, que tava do meu lado, que a gente ia passar por tudo junto. O Pedro é um cara maravilhoso, sabe? O Pedro tem uma filha de 12 anos, que é uma criança incrível. Ele é pai solo, é um pai maravilhoso, é um pai presente, é um pai atencioso, é um super paizão. Então eu não tenho dúvida que ele vai ser um pai maravilhoso também pro Mani, que eu vou explicar pra vocês por que Mani. Isso foi na sexta noite, né? Tudo isso aconteceu na sexta, né? Dia 23 de fevereiro. Daí a gente dormiu junto, tal. Eu chorei muito naquela noite. Eu tava lidando com muitas coisas, né? Até então eu não poderia engravidar. E eu me encontro do nada grávida. E aí no sábado o Pedro foi trabalhar porque ele tinha uma gravação. Eu ia colocar o brechó no Largo Santa Cecília, né? Eu ia colocar a minha arara lá, só que eu acordei com muita cólica. E era uma cólica que não passava. Eu tomei Buscopan, eu fiquei de cócoras um tempão, fazendo força pra ver se melhorava. Eu fui tomar banho, deixei uns 40 minutos água caindo e não melhorava. Peguei o Uber e fui pro hospital, fui pro pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro e eu expliquei pra médica. Eu falei, olha, eu tenho adenomiose, eu tenho endometriose, que meu médico tinha dito que eu não poderia engravidar. Mas, aparentemente, parece que eu tô grávida. E aí ela me pediu um teste de sangue. Fiz o exame de sangue, aí, tipo, deu muito alto. Deu 24 o nível lá, que eu não sei o nome disso. Não sei que nível do que é medido no teste, mas deu 24 mil. E aí, 24 mil, de acordo com um esqueminha que eles fazem de tempo, dava de 10 a 12 semanas. Eu falei, meu Deus, como de 10 a 12 semanas, né? Porque também eu tive um grande período sem ter relação porque eu sentia muita dor, né? Então não era algo ali constante. Então eu ficava assim, ai meu Deus, como que eu vou explicar? Beleza, passou. Voltei, fiz os exames, né? Tomei medicamento na veia. Voltei pra casa, o Pedro foi me buscar, a gente veio pra casa. Senti muita coisa. Daí foi só ladeira abaixo. Por quê? Descobriu que tá grávida? Começa o quê? Enjoo. Agora, toda vez que eu vou escovar o dente, eu vomito. É um negócio. Pensei em escovar a língua, botei tudo pra fora. Então começou cólica, né? E aí a médica explicou que a cólica é normal, porque o útero tá expandindo, o útero tá dilatando, então você vai sentir dor ali. E aí eu fiquei mais tranquila, porque eu já achei que era alguma coisa que tava dando errado. Enfim, eu tenho me sentido muito ansiosa em relação a tudo isso, porque eu esperava não poder engravidar e agora eu tô grávida, né? Então pra mim já é um milagre, sabe? E eu sempre quis engravidar, eu sempre quis ser mãe. Não é à toa que eu noivei 5 vezes, eu casei 2, porque eu sempre quis constituir família. Até quando eu tinha relacionamentos lésbicos, eu queria constituir família, eu queria ter um filho com a minha esposa, com a minha parceira. E aí eu pensava em fazer inseminação, pesquisei, né, várias vezes que, por exemplo, no Hospital Perola Baiton tem um programa para fazer inseminação, enfim. Então, por mais que durante um período eu tenha meio que deixado isso adormecido, eu queria ser mãe. Então, ter a escolha e hoje saber que eu tô grávida é algo que me deixa feliz mesmo que eu esteja morrendo de medo, sabe? E aí, na segunda-feira eu fiz a primeira ultrassom, dia 26 de fevereiro. E daí surgiu o apelido Mani, né? Mani em espanhol é amendoim. E aqui em casa a gente costuma chamar amendoim de Mani porque a Juliana é argentina. E aí a gente pegou alguns hábitos, né? E aí ficou. Como o bebê era muito pequenininho, na ultrassom a gente viu que ele tem 3,8 milímetros. Pra você ter ideia, pra gente conseguir ouvir o barulho do coração dele, eu tinha que parar de respirar. E aí dava pra ouvir bem, bem assim, porque ainda era muito pequenininho. E foi tão emocionante. A minha ficha não tinha caído até segunda-feira. Até fazer o primeiro ultrassom, eu não tinha... Eu pensava, será que é real? Será que pode ser algum problema hormonal que tá dando que eu tô grávida, mas talvez eu não esteja. Então eu meio que me protegi porque eu tenho medo, né? Porque até então tudo indicava que não poderia acontecer. E aí, quando eu vi
aquele negocinho pequenininho no ultrassom, eu falei, cara, é real, ele tá aqui. Então, o nosso mani tá aí, né? Hoje eu tô de 7 semanas. Se você tá vendo esse vídeo, significa que a gente venceu, que o meu manizinho guerreiro chegou no primeiro trimestre. A gente venceu as 12 semanas. Vocês vão ver um compilado de vídeos de como foi esse período, né, de agora até chegar na 12ª semana, no primeiro trimestre. E é isso, gente. Eu espero muito conseguir vencer esse período e eu quero muito poder dividir isso com vocês. Até porque eu senti falta de ver pessoas falando sobre a endometriose, sobre a adenomiose, sobre engravidar nessas condições, como é a gravidez, como que a gente vai passar por isso? É possível passar por isso? Como que é esse contexto? Eu senti falta disso, eu tenho sentido falta disso. Então a gente vai passar por isso junto. Eu vou contar pra vocês como é, como tem sido, dividir cada dia, cada vitória, cada dia, cada mês que a gente passar, cada ultrassom vai ser uma vitória. E eu vou dividir isso com vocês. Vou falar sobre as compras, sobre como eu tô me sentindo, sobre como tem sido a questão da minha condição, né, mesmo, e a gente vai passar por isso junto. Eu quero poder compartilhar isso com vocês, para que outras mães de primeira viagem, outras mães com o mesmo diagnóstico que eu, possam saber como que é e ter um apoio, né, um apoio mútuo ali. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo, que se interessou pela minha história. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu tô feliz de poder compartilhar isso, porque quando a gente compartilha fica mais leve. Muito obrigada. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com pessoas que têm endometriose, que têm adenomiose, mães de primeira viagem. E é isso, gente. Fiquem bonzinhos e a gente se vê numa próxima.